Olha só, meu povo. Se aveste não que hoje eu vou lhe contar a história da cabra mais perigosa que já pisou nessa terra rachada do sertão. Uma mulher que prometia abraço quente, mas entregava morte fria, daquelas que o diabo mesmo teria receio de enfrentar. Nome dela: Terezinha das Facas Cruzadas. E se você gosta desse tipo de história de cangaço e sertão brabo, já deixe seu like para sempre o YouTube te enviar as melhores. Se inscreva no canal e comente de onde você está me assistindo. Agora chegue mais perto da fogueira, que essa história não é para ouvido frouxo nem para coração desavisado. Oxente, meu povo, tem nome que nasce junto com a criança, tem nome que vem depois, com o tempo e com o sofrimento. Mas o nome de Terezinha das Facas Cruzadas, esse voava nas feiras muito antes dela aparecer. Era daqueles apelidos que o vento carregava de vila em vila, de grota em grota, fazendo o povo se benzer só de ouvir. Nas feiras de gado de Quixeramobim, quando o sol tava de rachar quenga de jumento e o povo se apertava debaixo dos toldos esfiapados, sempre tinha um cabra macho chegando com novidade. Dizia que tinha visto uma mulher de facas cruzadas na cintura, bonita que só a peste, mas com olhar que cortava mais que lâmina nova. Contavam que ela aparecia quando menos se esperava, sempre de gibão bem ajustado e chapéu de couro trabalhado, cartucheiras cruzadas no peito reluzindo no sol. O povo mais velho, aqueles coroca de muita estrada, balançavam a cabeça que nem galho de mandacaru no vento. Diziam que conheciam esse tipo de mulher. Que no sertão, quando uma mulher vira lenda antes mesmo de mostrar a cara, é porque carrega peso demais na alma. Era reza brava andando de pernas abertas, era castigo de Deus disfarçado de beleza. Nas casas de palha, quando a noite caía feito maldição, e só restava o crepitar do fogo no fogão de lenha, as comadres cochichavam baixinho. Contavam que Terezinha tinha abraço mais perigoso que picada de cascavel, que chegava mansa, toda cheia de dengo e chamego, oferecendo água fresca e conversa doce. Mas quando o cabra se entregava no abraço dela, sentia o frio da lâmina entrando devagar, como quem pede desculpa antes de mandar pro outro mundo. Era daquelas histórias que corriam que nem alma cebosa pelas veredas secas. Nas bodegas empoeiradas onde o povo se juntava para tomar cachaça e lamber ferida da vida, sempre tinha alguém jurando de pé junto que conhecia um primo que viu um amigo que encontrou com ela. Diziam que ela tinha sorriso capaz de amansar cobra jararaca e olhar que hipnotizava igual feitiço de benzedeira. Os cangaceiros de outros bandos, quando se encontravam nas encruzilhadas da caatinga fechada, falavam o nome dela baixinho, como quem fala de santo ou de demônio. Porque no mundo do cangaço, onde a morte anda de mãos dadas com a vida, Terezinha tinha virado lenda viva. Era a única mulher que conseguia matar sem fazer barulho, sem despertar nem cachorro. As facas cruzadas dela não tilintavam, não brilhavam na hora errada. Era como se tivessem vida própria, esperando o momento certo de sugar a alma. Mas ninguém sabia direito de onde ela tinha vindo. Alguns diziam que era filha de vaqueiro que morreu em Seca Braba. Outros juravam que era neta de cangaceiro famoso que tinha fugido pro lado de Pernambuco. O certo é que quando o nome Terezinha das Facas Cruzadas começou a cortar o vento do sertão, todo mundo sabia que alguma coisa grande estava vindo. Era como quando o mandacaru floresce fora de tempo, sinal de que o destino tá mexendo as cartas e redistribuindo a sorte. E foi assim que o sertão ficou sabendo, muito antes de conhecer o rosto, que tinha uma mulher nova no cangaço. Uma que não precisava de espingarda nem de gritaria. Terezinha fazia o serviço no silêncio, com 2 abraços, um de chegada, outro de despedida. E entre um e outro, as facas cruzadas decidiam quem ia ver o sol nascer no outro dia. Pra você ver, cabra, toda história de gente grande começa pequena, no meio da poeira e do suor de quem não tem nada além da vontade de não morrer. Terezinha nasceu no fundo de uma grota, donde o sol só chegava quando queria, e a água vinha mais escassa que perdão de coronel. Pai dela era vaqueiro de fazenda grande, desses que conhecem boi pelo mugido e tempo pelo cheiro do vento. Zé das Vacas era o nome do macho véi.
Cabra marcado pela vida dura e pela seca que não perdoa. Homem de poucas palavras e muitas cicatrizes, que ensinava mais com o olhar do que com a boca. Terezinha cresceu vendo o pai partir antes do sol raiar e voltar quando as estrelas já tinham acendido na escuridão. Trazia no couro o cheiro da caatinga, nas mãos a marca do trabalho que não descansa, na cara o cansaço de quem vive correndo atrás do que nunca alcança. A menina aprendeu cedo que no sertão não tem lugar para fraqueza. Com 5 anos de idade, já sabia distinguir rastro de boi de rastro de onça. Já conhecia o barulho da chuva chegando e o silêncio que vem antes da desgraça. Mãe dela, Maria das Dores, mulher sofrida que parecia ter nascido já com lágrima guardada no peito, ensinava as primeiras letras e as primeiras orações. Mas foi o pai quem deu a lição que ficou marcada na alma. No sertão, quem hesita, morre. Terezinha tinha 8 anos quando viu o primeiro cabra morrer. Era um ladrão de gado que tinha se metido onde não devia, tentando roubar bezerro da fazenda do patrão. Zé das Vacas chegou em casa naquela noite com uma mancha escura na camisa e um olhar mais pesado que de costume. Sentou a filha no colo, passou a mão na cabecinha dela e disse só uma coisa: minha filha, no mundo tem 2 espécies de gente, a que mata e a que morre. Você escolhe qual vai ser. Foi nessa mesma noite que o pai deu para ela a primeira faca. Não era nada demais, uma lâmina simples, cabo de madeira gasta pelo tempo, sem brilho nem enfeite. Mas nas mãos de Terezinha, parecia ganhar vida própria. Zé das Vacas ensinou como segurar, como cortar, como limpar. Ensinou também quando usar e quando guardar. Faca não é brinquedo nem enfeite, minha filha. É ferramenta de quem quer continuar vivo. A menina virou mocinha aprendendo a ler gente pelo jeito de andar, pelo modo de olhar, pela pressa ou pela calma de quem se aproxima. O pai levava ela junto nas vaquejadas, nas feiras de gado, nos encontros com outros vaqueiros. Terezinha ficava quieta no canto, de olho arregalado, sugando cada palavra, cada gesto, cada sinal que podia ensinar alguma coisa sobre a natureza humana. Aprendeu que homem com medo sua diferente, que mentiroso não consegue olhar nos olhos, que cabra perigoso anda sempre com a mão pronta para puxar ferro. Quando fez 15 anos, já tinha fama de moça estranha. Bonita, isso era verdade que saltava aos olhos, mas tinha algo no jeito dela que fazia o povo ficar com pulga atrás da orelha. Talvez fosse o silêncio demais, ou a maneira como olhava para o horizonte, como se tivesse vendo coisa que ninguém mais enxergava. Os rapazes da redondeza chegavam perto cheios de vontade, mas saíam com a sensação de que tinham passado perto de fogo, sem se queimar por milagre. Foi numa dessas feiras de gado em Canindé que Terezinha viu o primeiro cangaceiro de verdade. Não era dos famosos, era só um cabra solto que tinha se metido no meio da feira para comprar munição e rapadura. Mas tinha aquele jeito especial, aquela maneira de andar como se fosse dono do chão que pisava. Terezinha ficou de longe, observando, aprendendo. Viu como ele falava com a vendedora, como pagava sem contar moeda, como saía sem pressa, mas sem perder tempo. Naquela noite deitada na rede de piaçaba, ouvindo o ronco do pai e o murmúrio das rezas da mãe, Terezinha sentiu uma coisa estranha mexendo no peito. Era como se tivesse acordado para um mundo que sempre soube que existia, mas nunca tinha visto. Um mundo onde as regras eram outras, onde a força valia mais que a justiça, onde quem mandava era quem tinha coragem de puxar o ferro primeiro. Foi assim que começou a germinar na cabeça dela a ideia de que podia ser mais que filha de vaqueiro perdida numa grota esquecida por Deus. A faca que o pai tinha dado, aos poucos, foi ganhando uma irmã. Depois, outra. Terezinha começou a treinar sozinha, no silêncio da caatinga, aprendendo a jogar, a cortar, a matar, sem fazer barulho. O sertão ia moldando uma mulher diferente, uma que não ia aceitar o destino que tinham escolhido para ela. E foi num dia de sol de rachar que a lenda das facas cruzadas nasceu de verdade. Terezinha tinha 17 anos e já carregava no peito uma inquietação que não cabia mais dentro da grota onde tinha crescido,
Era como bicho enjaulado que sente o cheiro da liberdade e não consegue mais ficar parado. As 2 facas que carregava escondidas não eram mais só ferramenta de defesa. Eram promessa de futuro diferente. A ocasião chegou quando um bando de jagunços de coronel apareceu na fazenda onde o pai dela trabalhava. Vinham cobrando dívida que não existia, inventando desculpa para tomar terra e gado. O patrão, seu Antônio das Queimadas, era homem honesto mas fraco, daqueles que sabem o que é certo, mas não têm força para fazer valer. Os jagunços chegaram de manhã cedo, quando o sol ainda estava preguiçoso por trás da serra, trazendo arrogância e ferro na cintura. Zé das Vacas tentou conversar, explicar que a dívida era mentira inventada, que os papéis estavam forjados. Mas jagunço de coronel não ouve razão, só entende a linguagem do medo e do chumbo quente. Mandaram o vaqueiro calar a boca e ajuntar as reses que iam levar. Disseram que se não gostasse, podia procurar outro patrão, de preferência no cemitério. Terezinha estava lavando roupa no riacho quando ouviu a confusão. Subiu correndo para o terreiro da casa grande e chegou na hora de ver o pai de cabeça baixa, obedecendo ordem de homem que não valia nem a sola da alpercata dele. Foi aí que alguma coisa rachou dentro do peito dela, como quando o barro seca e abre fenda que nunca mais fecha. Não era só raiva. Era uma certeza fria de que ali ia terminar a Terezinha menina e ia nascer outra coisa. O líder dos jagunços, cabra chamado Benedito Cobra, era daqueles homem ruim que nasce já com alma vendida. Quando viu Terezinha se aproximando, mudou o tom da conversa. Disse que podia esquecer a dívida, que podia até dar umas moedas de gratificação, desde que a moça bonita fosse fazer companhia para ele numa das casas do coronel. Falou isso rindo, mostrando dente podre e intenção pior ainda. Foi então que Terezinha fez o que ninguém esperava. Em vez de correr ou chorar, ela sorriu. Um sorriso manso, cheio de doçura, daqueles que fazem homem pensar que Deus está do lado dele. Chegou bem pertinho de Benedito Cobra, olhando nos olhos dele, fazendo cara de moça assustada que estava considerando a proposta. O desgraçado relaxou, pensando que tinha achado fruta madura para colher sem esforço. Terezinha pediu licença para abraçar o pai. Disse que queria se despedir antes de ir embora com os Home. Benedito Cobra achou graça. Mandou ela se apressar que tempo é dinheiro. Foi quando aconteceu o que virou lenda. Terezinha abraçou o pai, mas na hora que se afastou, tinha uma faca na mão esquerda e outra na direita. As lâminas se cruzaram no ar, fazendo um desenho que parecia cruz ao contrário, e antes que ninguém pudesse piscar, Benedito Cobra estava sangrando que nem porco no matadouro. Os outros jagunços ficaram abobados, sem saber se puxavam ferro ou se corriam. Terezinha ficou parada no meio do terreiro, as 2 facas ainda pingando sangue, olhando um por um como quem escolhe qual vai ser o próximo. A voz dela saiu calma, sem pressa, mas cortante igual lâmina afiada. Quem mais quer abraço? Ninguém quis. Os jagunços montaram nos cavalos e sumiram na poeira, levando o corpo do chefe e deixando para trás a história de uma moça que matou o homem armado só com abraço e 2 facas. Zé das Vacas olhou para a filha com uma mistura de orgulho e medo, sabendo que dali para frente ela não ia mais ser só sua menina. Terezinha limpou as facas na saia e cruzou elas na cintura, uma de cada lado, fazendo um X que virou marca registrada. Desde aquele dia, as facas cruzadas não eram só arma, eram símbolo, eram aviso, eram promessa de que no sertão tinha nascido uma justiceira que não pedia licença para fazer o que achava certo. O povo da redondeza começou a falar do acontecido. A história foi crescendo, ganhando detalhes que não existiam, virando lenda antes mesmo de esfriar o sangue no chão. E Terezinha gostou da sensação. Gostou de ver medo no olhar de quem se achava valentão. Gostou de saber que tinha poder para mudar as coisas com as próprias mãos. Foi assim que nasceu Terezinha das Facas Cruzadas. Entre um abraço e outro, entre uma promessa e uma sentença, no meio da poeira de um terreiro onde a justiça chegou disfarçada de moça bonita, o sertão ganhou mais uma lenda, e a lenda
ganhou o nome que ia correr o mundo. Digo logo, meu povo, quem mexe com fogo, acorda queimado. E Terezinha tinha virado fogo puro, esperando quem fosse corajoso o suficiente para chegar perto. Oxente, meu povo, depois que Terezinha provou o gosto do sangue de Benedito Cobra, alguma coisa mudou no jeito dela andar pelo mundo. Era como se tivesse descoberto um poder que nem ela mesma sabia que tinha. A beleza sempre foi dela. Cabelo preto que nem asa de urubu, olho cor de mel, cintura fina que fazia homem perder o juízo. Mas agora tinha aprendido a usar essa bênção de Deus como quem usa ferramenta de trabalho. Nos meses que se seguiram, Terezinha começou a circular pelas feiras e vaquejadas da redondeza. Não ia mais como filha de vaqueiro, toda recolhida e de olho baixo. Agora caminhava com a certeza de quem conhece o próprio valor. As facas cruzadas reluzindo na cintura, o sorriso pronto para desarmar qualquer desconfiança. Os cabra-machos se derretiam que nem rapadura no sol quando ela passava perto. Era danada para puxar conversa. Chegava manso, perguntando do tempo, do gado, das novidades da vila. Tinha jeito para fazer qualquer um se sentir o homem mais importante do mundo. Ouvia histórias de vaqueiro com interesse. Ria das piadas ruins dos coronelzinho de meia pataca. Fingia que acreditava nas mentiras dos fanfarrões de feira. Mas o tempo todo estava de olho, medindo, pesando, escolhendo. O primeiro que caiu na conversa dela foi Manuel Grosso, jagunço de aluguel que andava cobrando dívida inexistente de viúva pobre. Cabra ruim, daqueles que bate em mulher e rouba comida de criança. Terezinha encontrou com ele numa bodega de Quixadá, onde o desgraçado estava se gabando de ter tomado as últimas galinhas de uma família que já não tinha nem o que comer. Ela chegou toda sorridente, mandou o bodegueiro servir cachaça boa pro cabra valente. Disse que admirava homem que não tinha medo de nada. Manuel Grosso ficou todo cheio de si, pensando que tinha conquistado a moça mais bonita da feira. Beberam juntos, conversaram até tarde, e quando ele estava bem alegre com a bebedeira, Terezinha sugeriu que fossem dar uma caminhada para conversar melhor. Saíram da bodega abraçados, ela toda dengosa, ele todo convencido. Foram até uma grota escura, longe dos olhos curiosos. Foi aí que Terezinha mostrou como a beleza pode ser a armadilha mais perigosa que tocaia de cangaceiro. Abraçou o cabra bem apertado, sussurrou no ouvido dele palavras doces, fez ele pensar que ia ter a noite mais feliz da vida. Quando o desgraçado relaxou completamente, as facas cruzadas entraram silenciosas, precisas, sem dar tempo nem para um ai. Manuel Grosso morreu sorrindo, pensando que estava nos braços da mulher mais bonita do mundo. Terezinha limpou as lâminas na roupa dele e voltou para a feira como se nada tivesse acontecido. Só no outro dia, quando acharam o corpo, foi que o povo começou a suspeitar que tinha alguma coisa estranha naquela moça tão bonita. Mas Terezinha não parou por aí. Descobriu que gostava daquela sensação de poder, de ser juíza e carrasco ao mesmo tempo. Começou a circular pelas redondezas, sempre atrás de homem que merecia castigo, mas que a lei dos homens não alcançava. Ladrão de cavalo, espancador de mulher, aproveitador de criança, todos caíam no mesmo truque, o abraço que prometia paraíso mas entregava inferno. O método era sempre o mesmo: charme, conversa, cachaça, caminhada, abraço e silêncio eterno. Terezinha virou especialista em ler a alma suja dos homens, em descobrir onde doía mais, em usar a beleza como isca para pescar os piores peixes do rio. As facas cruzadas nunca erravam o alvo, nunca faziam barulho desnecessário, nunca deixavam testemunha viva. Foi assim que o apelido das facas cruzadas grudou de vez no nome dela. O povo começou a falar em sussurro, a se benzer quando ouvia contar. Porque no sertão, onde a justiça anda sempre manca e a lei chega sempre atrasada, tinha aparecido uma mulher que fazia o serviço sem pedir licença nem dar satisfação para ninguém. Era bonita como promessa de chuva e mortal como praga de gafanhoto. E Terezinha gostou da fama. Gostou de ver medo no olhar dos cabra que se achavam valentão.
Gostou de saber que bastava aparecer numa feira para fazer os homens ruins começarem a suar frio e procurar saída. O sertão tinha ganhado uma justiceira que usava abraço como sentença e beleza como arma de guerra. Pra você ver, cabra, quando alguém começa a fazer barulho no sertão, não demora muito para a notícia chegar nos ouvidos de quem manda de verdade. Terezinha das Facas Cruzadas já tinha virado assunto de roda de conversa, de reza de comadre e de pesadelo de homem ruim, quando o nome dela chegou até Antônio Trovão, chefe de um bando de cangaceiros que dominava a região entre Ceará e Piauí. Antônio Trovão era cabra esperto, daqueles que preferem a cabeça à bala na hora de resolver problema. Tinha ouvido falar da moça que matava homem sem fazer barulho, que usava beleza para atrair e faca para finalizar. Primeiro pensou que era conversa fiada de povo que gosta de inventar história. Mas quando as mortes começaram a se repetir, sempre do mesmo jeito, sempre com cabra ruim virando defunto silencioso, ele resolveu investigar melhor. Mandou Benedito Serrote, um dos seus melhores espiões, dar uma olhada na tal Terezinha. Benedito era cabra fino, que sabia se disfarçar de mascate, de vaqueiro, de qualquer coisa que precisasse para cumprir missão. Ficou uns dias rondando os lugares onde ela aparecia, observando de longe, estudando o movimento. Foi numa feira de Sobral que Benedito Serrote viu Terezinha em ação pela primeira vez. Ela tinha marcado encontro com Chico Bandeira, um ladrão de cavalo que andava roubando montaria de vaqueiro pobre para vender para os coronéis ricos. Benedito viu quando ela chegou perto do home, toda sorridente e cheia de conversa. Viu quando eles saíram juntos, ela no braço dele, ele todo convencido, e viu quando ela voltou sozinha, uma hora depois, com cara de quem tinha cumprido mais um serviço. Benedito Serrote ficou impressionado. Tinha visto muito cangaceiro bom na vida, mas nunca tinha presenciado trabalho tão limpo, tão silencioso. Voltou para contar para Antônio Trovão. E o chefe do bando tomou uma decisão que ia mudar o destino de Terezinha para sempre. Mandou chamar ela para uma conversa. O encontro foi marcado numa grota entre Canindé e Quixadá, lugar ermo onde só passava vento e alma perdida. Terezinha chegou no horário combinado, montada num cavalo baio que tinha tomado emprestado de um coronel que gostava de bater na mulher. Trazia as facas cruzadas na cintura e um olhar que não demonstrava medo nem surpresa. Antônio Trovão estava esperando com mais 3 cangaceiros do bando, homens duros, marcados por cicatriz e sol, que tinham visto de tudo na vida, mas nunca tinham visto mulher como aquela. Bonita, armada, perigosa e sem pressa. Combinação que fazia até cabra experiente ficar com pulga atrás da orelha. A conversa foi direta, sem rodeio. Antônio Trovão disse que tinha ouvido falar do trabalho dela, que admirava a qualidade e a discrição. Ofereceu lugar no bando, proteção, arma melhor, parte no dinheiro dos saques. Em troca, ela continuaria fazendo o que já fazia, só que agora a serviço do cangaço organizado. Terezinha ouviu tudo em silêncio, medindo cada palavra, cada gesto, cada intenção. Quando Antônio Trovão terminou de falar, ela fez uma pergunta que ninguém esperava. E se eu disser não? O chefe do bando sorriu, reconhecendo que tinha encontrado alguém que não se dobrava fácil. Respondeu que ela era livre para ir embora, mas que seria um desperdício deixar talento daquele se perder no mato. Foi então que Terezinha tomou a decisão que mudou tudo. Olhou para os homens à sua volta, sentiu o peso das facas na cintura, pensou na vida que podia ter pela frente. Não era só questão de dinheiro ou proteção, era questão de encontrar lugar no mundo onde podia ser exatamente o que era. Uma mulher perigosa numa terra que respeitava só quem sabia se impor pela força. Estendeu a mão para Antônio Trovão e disse apenas: aceito. Assim, simples como água no pote. Naquele momento, deixou de ser apenas Terezinha das Facas Cruzadas, a justiceira solitária do sertão, e virou cangaceira de verdade, parte de uma família que tinha por lei o ferro e por religião a valentia. O bando ganhou uma arma silenciosa e mortal. Terezinha ganhou irmãos de arma e campo mais largo para exercer sua justiça particular.
E o sertão ganhou mais uma lenda para contar nas noites de lua cheia, quando o vento traz notícia de longe, e o fogo da fogueira faz as sombras dançarem como alma penada procurando descanso. E foi assim, meu povo, que Terezinha das Facas Cruzadas se tornou a arma silenciosa do bando de Antônio Trovão. Enquanto os outros cangaceiros faziam barulho, atiravam para todo lado e gritavam que nem condenado, ela fazia o serviço no silêncio, como o fantasma que vem, cumpre a missão e desaparece sem deixar rastro além do corpo frio. O primeiro trabalho oficial dela pro bando foi eliminar um delator, cabra chamado Joaquim Linguarudo, que tinha o costume safado de vender informação sobre movimento de cangaceiro em troca de meia dúzia de moeda de coronel. Por causa da língua comprida dele, 2 companheiros do bando tinham caído em emboscada de força volante, morrido perfurado de bala como peneira velha. Antônio Trovão chamou Terezinha num canto e explicou a situação. Disse que Joaquim Linguarudo era homem esperto, desconfiado, que não se deixaria apanhar por ataque direto. Precisava de alguém que conseguisse chegar perto sem levantar suspeita, que soubesse fazer o serviço sem dar chance de grito ou correria. Era trabalho sob medida para mulher que sabia transformar abraço em sentença de morte. Terezinha estudou o alvo com paciência de caçador experiente. Descobriu que Joaquim Linguarudo frequentava uma bodega em Juazeiro toda quinta-feira, sempre no mesmo horário, sempre sozinho. Era homem solteiro, sem família, que gostava de beber e conversar com mulher bonita quando aparecia a oportunidade. Perfeito pro tipo de armadilha que ela sabia armar. Na quinta-feira seguinte, Terezinha apareceu na bodega toda arrumada, com vestido que marcava as curvas e sorriso que derretia coração de pedra. Joaquim Linguarudo mordeu a isca que nem peixe faminto. Começaram a conversar, ele contando vantagem, ela fingindo interesse e admiração. Beberam cachaça, riram de conversa boba, e quando anoiteceu, ele sugeriu que fossem para um lugar mais reservado. Saíram da bodega de braços dados, ela toda dengosa, ele todo convencido de que ia ter sorte grande naquela noite. Foram caminhando devagar pelas ruas escuras de Juazeiro, até chegarem numa viela deserta, longe de ouvido curioso e olhar inconveniente. Foi aí que Joaquim Linguarudo descobriu que sorte, às vezes, vem disfarçada de azar. Terezinha parou no meio da viela, se virou para ele com um sorriso mais doce que rapadura derretida, abriu os braços como quem convida para abraço. Joaquim Linguarudo veio que nem bezerro chamado pela mãe, todo ansioso e desavisado. Quando ela o envolveu nos braços, ele pensou que estava no paraíso. Só sentiu o frio das lâminas quando já era tarde demais para gritar. As facas cruzadas entraram silenciosas, certeiras, uma de cada lado, procurando o coração que batia acelerado de paixão e encontrando só escuridão. Joaquim Linguarudo morreu olhando nos olhos dela, sem entender como beleza tanta podia carregar morte tão certa. O último som que ouviu foi a voz doce de Terezinha sussurrando: "Isso é pelos 2 que você matou." O corpo ficou na viela até de manhã, quando foi encontrado por um carroceiro que ia buscar carga no porto. À primeira vista, parecia que o homem tinha morrido de mal súbito, não tinha ferida aparente, não tinha sangue espalhado, não havia sinal de briga ou violência. Só quando o padre chegou para dar os últimos sacramentos foi que descobriram as 2 marcas finas, uma de cada lado do peito, certeiras como oração de beata. O trabalho ficou limpo, profissional, sem testemunha nem evidência. Joaquim Linguarudo desapareceu do mundo como se nunca tivesse existido, levando junto os segredos que vendia e a língua que falava demais. Antônio Trovão ficou impressionado com a qualidade do serviço, e desde então, Terezinha virou a especialista do bando em eliminar alvo que precisava morrer sem fazer escândalo. Nos meses seguintes, ela cumpriu outras missões do mesmo tipo. Sempre o mesmo método: charme, conversa, caminhada, abraço e silêncio eterno. Sempre sem testemunha, sem barulho, sem rastro que pudesse levar de volta para o bando. Era como se os alvos simplesmente evaporassem da face da terra, deixando para trás só corpo frio e família chorando. O povo começou a falar em mal-assombro, em castigo divino,
em alma penada que vinha cobrar pecado antigo. Porque no sertão, quando o homem morre sem explicação aparente, sempre tem quem invente história de visagem e alma cebosa. Mas Terezinha sabia a verdade. Não era fantasma nem castigo do céu. Era justiça feita à mão. Abraço que prometia vida e entregava morte. Beleza usada como disfarce para vingança mais certa que tiro de espingarda. E assim o bando de Antônio Trovão ganhou fama de ter poder sobrenatural, de conseguir eliminar inimigos sem deixar rastro nem fazer barulho. O medo se espalhou pelas vilas e fazendas, e até os coronéis mais poderosos começaram a pensar 2 vezes antes de mexer com o cangaceiro, porque sabiam que em algum lugar do sertão tinha uma mulher bonita que prometia abraço, mas entregava morte. E contra essa arma não havia defesa nem proteção que valesse. Olha só, meu povo, tem momento na vida que chega como seca braba, devagar, mas sem dar trégua. Foi assim que chegou a ordem que ia virar o mundo de Terezinha de ponta cabeça. Era uma manhã de sol rachando pedra, quando Antônio Trovão chamou ela para uma conversa reservada, longe dos ouvidos dos outros cangaceiros. O chefe estava com cara amarrada, jeito de quem carrega peso grande no peito. Sentaram debaixo de um juazeiro velho, na sombra que protegia do calor, mas não protegia da conversa dura que vinha pela frente. Antônio Trovão acendeu um cigarro de palha, deu umas tragadas compridas e começou a falar com voz que parecia vir de muito longe. Disse que tinha recebido recado de um coronel poderoso, daqueles que mandam em cidade inteira e tem braço comprido para alcançar quem quiser. O nome do cabra era Coronel Firmino das Dores, dono de terra que não acabava mais e de gado que ninguém sabia contar direito. Homem rico, influente, que tinha amizade com o governador e parentesco com o juiz. O coronel Firmino estava aperreado com um problema que podia custar caro se não fosse resolvido logo. Tinha um vaqueiro na fazenda dele, cabra chamado João das Águas, que andava fazendo pergunta demais e mexendo onde não devia. O homem tinha descoberto alguma coisa que o coronel queria manter enterrado mais fundo que defunto em cemitério de pobre. Antônio Trovão explicou que João das Águas era vaqueiro de confiança, trabalhava na fazenda há mais de 20 anos, conhecia cada palmo de terra e cada cabeça de gado. Mas ultimamente tinha começado a fazer conta que não fechava, a questionar ordem que sempre obedeceu sem perguntar, a meter o nariz em papel que não era para ele ler. O pior de tudo, continuou o chefe do bando, era que João das Águas tinha ameaçado ir até a capital falar com o delegado sobre o que tinha descoberto. Disse que não ia mais ficar calado, que tinha consciência pesada demais para continuar fingindo que não via nada. Era homem honesto demais para o próprio bem, daqueles que preferem morrer de pé a viver de joelho. Coronel Firmino das Dores não podia deixar isso acontecer. Se o vaqueiro chegasse na capital e começasse a abrir a boca, muita gente importante ia se dar mal. Negócio sujo de terra roubada, gado marcado com ferro falso, documento forjado. Toda aquela ladroeira organizada que fazia a riqueza do coronel podia vir à tona e acabar com o império dele. Por isso, a ordem era clara e seca, como estiagem de ano ruim. João das Águas tinha que morrer. Mas não podia ser morte escandalosa, com tiro e gritaria. Precisava parecer acidente, mal súbito, qualquer coisa que não levantasse suspeita nem chamasse atenção de autoridade. Era trabalho perfeito para Terezinha das Facas Cruzadas. O pagamento seria generoso. 100 moedas de ouro, munição nova para o bando todo, cavalo de raça para quem quisesse, e a promessa de proteção do coronel caso algum dia precisassem. Era proposta que não se recusava, negócio que garantia o futuro do bando por muito tempo. Terezinha ouviu tudo em silêncio, como sempre fazia quando recebia missão nova. Perguntou alguns detalhes: onde João das Águas morava, que horas trabalhava, onde costumava aparecer quando saía da fazenda. Antônio Trovão respondeu tudo o que sabia. Disse que tinha espião do coronel vigiando o vaqueiro e que podia arranjar informação de qualquer coisa que ela precisasse. Quando o chefe terminou de falar, Terezinha apenas acenou com a cabeça e disse que o serviço seria feito dentro de uma semana. Não perguntou o que João das Águas tinha descoberto. Não quis saber detalhes da sujeira do coronel. Para ela,
Ordem era ordem. E vaqueiro que mexia onde não devia merecia o que ia acontecer. Mas alguma coisa no peito dela ficou inquieta, como quando o tempo vai virar e o corpo sente antes da mente entender. Era uma sensação estranha, que não conseguia explicar nem afastar. Pela primeira vez desde que entrara no bando, Terezinha sentiu uma pontada de dúvida sobre a missão que ia cumprir. Não era medo. Disso ela nunca tinha sentido. Não era pena. Coração endurecido não amolece fácil. Era outra coisa. Um peso diferente. Como se o destino estivesse preparando surpresa que ela ainda não conseguia enxergar. O sertão é terra de presságio. E quem nasce nele aprende cedo a ouvir o que o vento sussurra nas horas de silêncio. Terezinha se levantou, ajeitou as facas cruzadas na cintura e se despediu do chefe com a mesma frieza de sempre. Mas por dentro, uma voz pequena e teimosa começava a perguntar se aquela missão ia ser igual às outras. Se João das Águas era mesmo cabra que merecia morrer, ou se dessa vez ela ia descobrir que nem sempre a ordem que vem de cima é a mesma que a consciência aprova. E foi quando Terezinha começou a investigar a vida de João das Águas, que o chão começou a rachar debaixo dos pés dela. O que deveria ser mais uma missão simples, estudar o alvo, armar a cilada, executar no silêncio, virou uma descoberta que abalou até a alma endurecida de quem já tinha visto e feito de tudo neste mundo de meu Deus. Primeiro, ela foi até os arredores da fazenda do Coronel Firmino das Dores, disfarçada de moça que procurava trabalho de cozinheira. Era comum mulher sozinha bater na porta de casa grande oferecendo serviço. Então ninguém desconfiou quando ela apareceu com saia limpa e cara de necessidade. Ficou uns dias rondando, ouvindo conversa de empregado, observando o movimento, estudando a rotina de João das Águas. O vaqueiro era homem simples, de meia idade, cabelo já branqueando nas têmporas e mão marcada pelo trabalho duro. Acordava antes do galo cantar. Passava o dia no meio do gado. Voltava para casa quando as estrelas já tinham acendido no céu. Morava sozinho numa casinha de taipa nos fundos da propriedade. Não incomodava ninguém. Não se metia em confusão. Era daqueles cabra que nascem para trabalhar e morrem trabalhando, sem pedir muito da vida além de ter o que comer e onde dormir. Mas Terezinha logo percebeu que tinha alguma coisa diferente naquele homem. João das Águas andava preocupado, pensativo, como quem carrega segredo pesado demais pro peito. Às vezes parava no meio do trabalho e ficava olhando pro horizonte, com cara de quem tá lutando com a própria consciência. Outras vezes, mexia em papel escondido, lia e relia, balançando a cabeça como quem não acredita no que tá vendo. Foi conversando com Dona Antônia, a cozinheira da fazenda, que Terezinha começou a entender o que se passava. A véia contou, em segredo, que João das Águas tinha descoberto uma coisa feia sobre o patrão. Parece que o Coronel Firmino andava marcando o gado alheio com ferro da fazenda dele, forjando papel de compra e venda, roubando terra de pequeno proprietário, usando documento falsificado. Mas o pior, continuou Dona Antônia baixando a voz até virar sussurro, era que o coronel tinha mandado matar uma família inteira para tomar a terra deles. Pai, mãe e 3 filhos pequenos, todos mortos numa noite sem lua, casa queimada, corpo enterrado em cova rasa no meio da caatinga. E quem sabia de tudo, quem tinha visto os jagunços voltarem com as mãos sujas de sangue, era João das Águas. O vaqueiro tinha ficado calado durante anos, com medo de sofrer a mesma sorte da família assassinada. Mas ultimamente andava falando que não aguentava mais carregar aquele peso na consciência, que os defuntos apareciam para ele de noite, pedindo justiça, que não ia morrer em paz sabendo que tinha sido cúmplice de tanta maldade por puro medo. Terezinha sentiu um frio na barriga quando ouviu essa história. Percebeu que João das Águas não era bandido nem traidor, era homem honesto que tinha descoberto a verdade sobre patrão assassino e ladrão. O vaqueiro não ameaçava ir na capital para fazer mal a ninguém, mas para fazer justiça pelos mortos que não tinham quem falasse por eles. Naquela noite, deitada numa rede emprestada nos fundos da cozinha, Terezinha ficou olhando para o teto de palha sem conseguir pregar olho.
Pela primeira vez na vida, estava com dúvida se devia cumprir uma ordem. Sempre tinha matado cabra ruim, homem que merecia castigo. Mas João das Águas era diferente. Era cabra bom que queria fazer coisa certa. A descoberta mexeu com alguma coisa lá no fundo da alma dela, num lugar que pensava que tinha secado para sempre. Era como se tivesse encontrado um espelho e não gostado do que viu refletido. Porque se matasse João das Águas, não ia ser justiceira, ia ser assassina a soldo de coronel safado. Mas ao mesmo tempo, sabia que não podia simplesmente desobedecer a ordem. Antônio Trovão confiava nela. O bando dependia do dinheiro da missão, e Coronel Poderoso não aceita desaforo de cangaceiro sem cobrar com juros altos. Se não cumprisse o combinado, não ia ser só ela que ia pagar. Todo mundo do bando ia virar alvo da vingança do Coronel Firmino. Terezinha passou a madrugada inteira pensando, rezando, pedindo aos santos que mostrassem o caminho certo. Mas santo não fala para quem tem sangue nas mãos. E a resposta teria que vir dela mesma. Quando o sol nasceu vermelho por trás da serra, ela já tinha tomado uma decisão que ia mudar tudo. Ia encontrar com João das Águas pessoalmente, olhar nos olhos dele, ouvir da própria boca a história toda. Só depois disso é que saberia se as facas cruzadas iam cumprir mais uma sentença, ou se pela primeira vez na vida, iam ficar imóveis na cintura de uma mulher que descobriu que nem toda ordem que vem de cima merece ser obedecida. E foi numa tarde de sol mole, quando o calor já tinha dado trégua, e a sombra começava a se esticar pelo chão rachado, que Terezinha das Facas Cruzadas foi procurar João das Águas. O encontro seria no pé de um mandacaru antigo, árvore que tinha visto muita história passar e guardava segredo de gente que já tinha virado pó. Terezinha chegou primeiro, como sempre fazia quando marcava encontro perigoso. Escolheu a posição, estudou as saídas, verificou se não tinha ninguém de tocaia por perto. O mandacaru estava florido fora de época, sinal de que o tempo andava meio desgovernado. Como sempre acontece quando coisa grande vai acontecer no sertão. João das Águas apareceu no horário combinado, montado num cavalo magro, mas bem cuidado. Vinha devagar, sem pressa, como um homem que não tem medo da morte porque já morreu por dentro há muito tempo. Apeou longe da árvore, amarrou o animal numa moita de chique-chique e se aproximou a pé, com respeito de quem sabe que está pisando em terra sagrada. Terezinha se apresentou como Josefa. Disse que era prima de um vaqueiro de fazenda vizinha, que tinha ouvido falar que ele era homem de confiança e queria pedir um conselho. João das Águas acenou com a cabeça, tirou o chapéu de couro gasto e se sentou na sombra rala do mandacaru. Era assim mesmo o jeito dele, respeitoso, educado, sempre disposto a ajudar quem precisasse. Ela ofereceu água fresca num caneco de alumínio que trazia na alforja. Dividiu um pedaço de rapadura embrulhada em folha de bananeira. João das Águas agradeceu com simplicidade, bebeu a água devagar, mastigou o doce sem pressa. Tinha jeito de homem que sabe saborear as pequenas alegrias da vida, mesmo quando o coração tá pesado de tristeza. A conversa começou mansa, sobre tempo, gado, plantação. Terezinha deixou ele falar à vontade, observando cada gesto, cada expressão, cada pausa. Via nos olhos dele uma tristeza funda, daquelas que entram na alma e não saem mais. Não era tristeza de homem mau que se arrepende tarde demais. Era tristeza de homem bom que viu maldade demais e não soube como impedir. Aos poucos, com jeito de quem não quer nada, Terezinha foi puxando assuntos sobre patrão, sobre trabalho na fazenda, sobre como era difícil servir homem poderoso. João das Águas suspirou fundo, olhou para o horizonte onde o sol começava a amarelar e começou a falar com voz que parecia vir de muito longe. Contou da família que tinha sido morta por ordem do coronel Firmino. Pai honesto, mãe trabalhadora, 3 meninos que nem sabiam o que era maldade. Mortos por ganância, por terra que valia menos que a vida que foi tirada para conseguir ela. João das Águas falou com dor de quem tinha assistido tudo de longe, sem coragem de interferir, carregando culpa que não era dele, mas que doía mesmo assim.
Disse que durante anos tinha tentado esquecer, fingir que não sabia de nada, continuar trabalhando como se fosse possível apagar da memória o que tinha visto, mas os mortos não deixavam ele em paz. Apareciam nos sonhos, pedindo justiça. Sussurravam no vento, cobrando coragem. Não havia cachaça nem reza que fizesse eles se calarem. Terezinha ouviu tudo em silêncio, sentindo um aperto no peito que há muito tempo não sentia. Via na cara do vaqueiro a marca do homem que carrega fardo pesado demais, que luta entre o medo e a consciência, entre a sobrevivência e a justiça. Não era cabra ruim que merecia castigo, era cabra sofrido que queria fazer o certo mesmo sabendo que podia custar a vida. Quando João das Águas terminou de contar, o silêncio desceu pesado entre eles. O sol já estava se escondendo atrás da serra, pintando o céu de vermelho que lembrava sangue derramado. Terezinha sentiu as facas cruzadas pesarem na cintura, como se tivessem virado chumbo. Por um momento que pareceu eterno, ela ficou dividida entre a ordem que tinha recebido e a verdade que tinha descoberto. As mãos se aproximaram devagar das lâminas, como sempre faziam quando chegava a hora de cumprir sentença. Mas pela primeira vez na vida, as facas pareciam resistir, como se soubessem que aquele homem não merecia morrer. João das Águas percebeu o movimento, viu o brilho das lâminas reluzindo na luz do fim de tarde. Não demonstrou medo nem surpresa, só uma tristeza ainda maior, como se soubesse que o destino tinha chegado para cobrar a conta que ele mesmo tinha aberto. "Eu sei quem você é", disse ele com voz calma, olhando nos olhos dela. "E sei por que veio aqui. Só peço uma coisa. Quando eu morrer, alguém precisa contar a verdade sobre aquela família. Alguém precisa falar pelos mortos que não têm voz." Foi então que Terezinha das Facas Cruzadas descobriu que existia coisa mais difícil que matar. Era decidir não matar quando todo mundo esperava que matasse. As lâminas ficaram imóveis na cintura, e pela primeira vez na vida, um abraço dela ia ser só abraço, sem promessa de morte, só despedida de duas almas que se reconheceram no meio da escuridão do mundo. E foi naquele momento, debaixo do mandacaru que testemunhava a confissão de alma atormentada, que João das Águas resolveu contar tudo o que sabia. Como se pressentisse que aquela podia ser a última chance de descarregar o peso que carregava no peito há tantos anos. A verdade saiu da boca dele como água represada que encontra rachadura na barragem. Contou que a família morta se chamava Oliveira, Sebastião, Dona Maria e os 3 meninos. Antônio, de 8 anos, José, de 6, e o pequeno Francisco, de apenas 4. Gente trabalhadora que tinha conseguido um pedacinho de terra boa, com água corrente e pasto verde. Terra pequena, mas suficiente para criar os filhos com dignidade e plantar o sustento sem depender de favor de coronel. O problema, continuou João das Águas com voz embargada, era que a terra dos Oliveira ficava bem no meio do caminho que o coronel Firmino queria abrir para os bois dele chegarem ao açude grande. O cabra ofereceu compra, mas Sebastião recusou. Não porque fosse ganancioso, mas porque sabia que sem aquela terra a família não tinha para onde ir. Foi quando o coronel mostrou a verdadeira cara, mandou os jagunços queimarem a plantação, matarem o gado miúdo, envenenarem o poço. Pensava que com pressão ia dobrar a vontade do homem honesto. Mas Sebastião Oliveira era teimoso igual bode velho, não se dobrava nem amarrado. Disse que preferia morrer na terra dele a viver como escravo de coronel safado. E foi exatamente isso que aconteceu, contou João das Águas limpando lágrima que teimava em descer. Numa noite de lua nova, quando a escuridão era total e nem cachorro latia, os jagunços cercaram a casa de Taipa. Não deram chance de fuga nem de rendição. Mataram todos a sangue frio. Primeiro o pai, depois a mãe que tentava proteger os filhos. Por último, as crianças que nem entendiam o que estava acontecendo. O vaqueiro presenciou tudo escondido numa moita de catingueira, a mando do próprio coronel que queria testemunha de confiança para ter certeza de que o serviço seria feito direito. Viu quando tocaram fogo na casa, quando enterraram os corpos numa cova rasa, quando espalharam cal para apressar a decomposição. Viu e não pôde fazer nada.
Era 1 contra 6, desarmado contra gente que matava por profissão. Desde então, João das Águas vivia com a consciência em frangalhos. Durante o dia tentava trabalhar normal, cuidar do gado, obedecer ordem. Mas de noite, quando fechava os olhos, via os rostinhos dos meninos pedindo justiça. Ouvia a voz de Sebastião cobrando coragem. Sentia o olhar de Dona Maria perguntando por que ele não tinha feito nada para defender a família. Nos últimos tempos, a coisa tinha piorado. Os mortos apareciam até de dia, sussurrando no vento, gemendo na chuva, pedindo para o vaqueiro encontrar coragem de falar a verdade. Não havia cachaça que embriagasse o suficiente, nem reza que trouxesse paz. A culpa tinha virado doença da alma, dor que nem benzedeira curava. Por isso João das Águas tinha tomado a decisão de ir à capital, não para se vingar. Isso não era com ele, mas para testemunhar, para contar o que viu, para dar nome aos mortos e cara aos assassinos. Sabia que ia morrer por isso, mas preferia morrer de pé falando verdade que viver de joelho engolindo mentira. Quando terminou de contar, o silêncio pesou que nem laje de pedra entre eles. Terezinha sentia o coração batendo descompassado, as mãos suando frio, a garganta seca como se tivesse engolido areia. Pela primeira vez na vida, estava diante de alguém mais corajoso que ela. Um homem que escolhia a morte certa para fazer justiça pelos outros. As facas cruzadas pareciam queimar na cintura dela, como ferro em brasa marcando a pele. Cada palavra de João das Águas era como tapa na cara, mostrando que ela tinha virado algoz de gente inocente, assassina a soldo de coronel que matava criança por ganância. A verdade doía mais que qualquer ferimento que já tinha levado na vida. Era como se o véu tivesse caído dos olhos dela, e ela visse pela primeira vez o que realmente era. Não uma justiceira do sertão, mas uma ferramenta de morte nas mãos de quem tinha dinheiro para comprar serviço sujo. O orgulho que sentia das facas cruzadas virou vergonha. A fama que cultivara virou peso que não conseguia mais carregar. E ali, debaixo do mandacaru que testemunhava 2 almas se confrontando com a verdade, Terezinha das Facas Cruzadas começou a entender que tinha chegado a hora de escolher. Continuar sendo o que sempre foi, ou encontrar coragem para ser quem deveria ter sido desde o começo. Para você ver, cabra, tem momento na vida que o mundo para de rodar e fica tudo suspenso no ar, como quando o vento cessa antes da tempestade chegar. Foi assim que Terezinha sentiu naqueles minutos eternos debaixo do mandacaru. As mãos dela foram devagar até as facas cruzadas, como sempre faziam quando chegava a hora do abraço final. Mas dessa vez, alguma coisa diferente aconteceu. As lâminas pareciam ter virado chumbo na cintura dela. Pesavam que nem pecado mortal, queimavam que nem brasa viva. Pela primeira vez desde que aprendeu a matar, as facas resistiam a sair das bainhas. Era como se tivessem vontade própria e soubessem que aquele homem não merecia morrer. João das Águas percebeu o movimento. Viu o brilho das lâminas no fim de tarde. Não se mexeu. Não tentou correr. Não pediu clemência. Só ficou ali sentado, olhando para ela com olhos que já tinham feito as pazes com a morte. Era daqueles homens que encontra dignidade até na hora de morrer, que encara o destino sem choramingo nem covardia. Eu sei que você veio para me matar, disse ele com voz calma como água parada. E sei que se não fizer isso, vai ter problema com o bando. Não guardo raiva de você, moça. Cada um faz o que pode para sobreviver neste mundo de meu Deus. Só peço uma coisa. Quando eu partir, promete que vai contar a história da família Oliveira para alguém. Promete que os meninos não vão ser esquecidos. As palavras dele caíram no coração de Terezinha como pedra no poço fundo. Ela sentiu uma dor estranha, diferente de qualquer coisa que já tinha sentido. Não era dor do corpo, era dor da alma, daquelas que fazem a gente repensar tudo que acreditou até então. As facas cruzadas tremeram na cintura. E pela primeira vez na vida, ela hesitou. Ficou ali parada, com as mãos quase tocando as lâminas, lutando contra uma força invisível que não a deixava completar o movimento.
Era como se alguma coisa dentro dela tivesse acordado. Talvez a menina que foi um dia, antes de aprender que o mundo só respeita quem sabe matar. Ou talvez fosse a mulher que podia ter sido, se tivesse encontrado outro caminho que não o da vingança e do sangue. O sol foi descendo devagar atrás da serra, pintando o céu de cores que lembravam fogo e sangue. O silêncio era total, quebrado só pelo vento que sussurrava entre os galhos secos do mandacaru. Ali, naquele momento suspenso no tempo, duas vidas se encontravam numa encruzilhada do destino. Terezinha fechou os olhos e viu o rosto dos meninos mortos, como se eles tivessem aparecido para ela também. Viu Antônio de 8 anos, José de 6, o pequeno Francisco de 4, crianças inocentes que morreram por ganância de homem poderoso. E viu também todos os outros que ela tinha matado. Uns mereciam, outros talvez não. Quantos João das Águas ela tinha eliminado sem saber a história completa? A dúvida cresceu no peito dela que nem erva daninha depois da chuva. Será que todas as ordens que tinha cumprido eram justas? Será que todos os mortos pelas facas cruzadas mereciam mesmo o fim que tiveram? Ou será que ela tinha virado ferramenta cega nas mãos de quem sabia manipular a sede de justiça que sentia? Quando abriu os olhos, João das Águas ainda estava ali, esperando. Não com medo, mas com uma paciência infinita, como quem já fez as pazes com o que vai acontecer. E foi olhando na cara daquele homem honesto que Terezinha das Facas Cruzadas tomou a decisão mais difícil da vida. Devagar, muito devagar, ela afastou as mãos das lâminas. As facas cruzadas ficaram imóveis na cintura, silenciosas como oração de defunto. Pela primeira vez desde que virara cangaceira, ela ia desobedecer uma ordem. Ia contrariar o bando, desafiar o coronel, colocar a própria vida em risco. "Não vou te matar", disse ela com voz que saiu rouca, como se as palavras custassem sangue para sair. "E vou fazer mais que isso. Vou ajudar você a chegar na capital. Vou proteger você até conseguir contar a verdade sobre a família Oliveira. Os meninos não vão ser esquecidos, eu prometo." João das Águas olhou para ela com surpresa misturada com gratidão. Não esperava a clemência de cangaceira famosa pela frieza. Mas viu nos olhos dela alguma coisa que reconheceu. A mesma luta entre consciência e sobrevivência que ele conhecia bem. E foi assim, debaixo de um mandacaru florido fora de época, que Terezinha das Facas Cruzadas descobriu que existe coragem maior que a de matar. A coragem de não matar quando todo mundo espera que mate. As facas ficaram imóveis, mas a mulher que as carregava nunca mais seria a mesma. E quando Terezinha voltou para o acampamento do bando naquela noite, trazia no peito um peso que não conseguia esconder. Os outros cangaceiros perceberam logo que tinha alguma coisa diferente nela. O jeito de andar, o olhar perdido, a maneira como evitava a conversa. Tudo indicava que a missão não tinha corrido como planejado. Antônio Trovão chamou ela num canto, longe dos ouvidos curiosos dos companheiros. Perguntou se o serviço tinha sido feito, se João das Águas estava morto e enterrado. Terezinha olhou nos olhos do chefe, homem que respeitava e que sempre obedecera sem questionar. E pela primeira vez na vida mentiu para ele. "O vaqueiro morreu", disse com voz que tentava soar firme. Foi rápido, sem barulho. "O corpo tá no fundo de uma grota, onde ninguém vai achar tão cedo." Antônio Trovão acenou com a cabeça, satisfeito. Disse que ia mandar recado pro coronel Firmino, confirmar que o problema tinha sido resolvido e cobrar o pagamento combinado. Mas Terezinha sabia que a mentira não ia durar muito. João das Águas continuava vivo e determinado a ir para a capital. Quando aparecesse lá contando a verdade sobre a família Oliveira, o coronel ia descobrir que tinha sido enganado. E aí a fúria do homem poderoso ia cair sobre o bando inteiro. Durante os dias seguintes, Terezinha viveu numa agonia constante. De dia fingia normalidade, participava das conversas, cuidava do equipamento, mantinha as facas afiadas, mas de noite deitada na rede, ficava imaginando o que ia acontecer quando a verdade viesse à tona. Sabia que tinha assinado a sentença de morte não só dela, mas de todos os companheiros. O pior era a culpa que sentia por ter envolvido o bando numa situação que eles não tinham escolhido.
Antônio Trovão, Benedito Serrote, todos os outros cangaceiros que confiavam nela, nenhum deles sabia que estavam vivendo os últimos dias de paz por causa da desobediência dela. Era um fardo pesado demais para carregar sozinha. Foi numa manhã de quinta-feira, quando o sol ainda estava preguiçoso atrás das nuvens, que chegou o recado que Terezinha temia. Um mensageiro do coronel Firmino apareceu no acampamento, suado e nervoso, trazendo notícia que fez o sangue dela gelar nas veias. João das Águas tinha chegado na capital. Tinha procurado o delegado, contado tudo sobre o massacre da família Oliveira, entregado papéis que provavam a ladroeira do coronel. A justiça já tinha expedido ordem de prisão, mandado de busca e apreensão na fazenda. O império de corrupção do coronel Firmino das Dores estava desmoronando como casa de taipa na chuva grossa. Antônio Trovão ficou branco como cera de vela quando ouviu a notícia. Entendeu na hora que tinha sido traído, que a missão não tinha sido cumprida, que o bando inteiro estava marcado para morrer. Olhou para Terezinha com uma mistura de decepção e fúria que cortou mais fundo que qualquer lâmina. "Você mentiu para mim", disse ele com voz baixa, perigosa como cobra pronta para bote. "Desobedeceu ordem, colocou todos nós em risco por causa de um vaqueiro desconhecido. Quebrou a lei mais sagrada do cangaço, lealdade ao bando." Os outros cangaceiros foram se aproximando, formando um círculo fechado em volta de Terezinha. Homens que sempre a respeitaram, que lutaram ao lado dela, que a consideravam irmã de arma, agora olhavam para ela como para inimiga, com decepção e raiva. Alguns já tinham a mão no cabo da faca, outros preparavam a espingarda. Terezinha não tentou negar nem se justificar. Olhou um por um, guardando na memória os rostos dos companheiros que ia perder. Sabia que tinha feito a escolha certa, mesmo sabendo o preço que ia pagar por ela. João das Águas estava vivo, a verdade tinha vindo à tona. A família Oliveira ia ter justiça. "Eu fiz o que tinha que fazer", disse ela com voz calma, sem medo nem arrependimento. "Se isso é traição, então sou traidora. Mas prefiro ser traidora de vocês que cúmplice de assassino de criança." As palavras dela caíram no meio do grupo como bomba de dinamite. Alguns baixaram as armas, tocados pela sinceridade. Outros ficaram ainda mais furiosos, achando que ela estava tentando se justificar com conversa bonita. Antônio Trovão ficou em silêncio, pesando a decisão que tinha que tomar. Foi então que chegou a notícia que mudou tudo. Tropas do exército estavam vindo para a região, procurando o bando que tinha matado João das Águas por ordem do coronel. A mentira de Terezinha tinha se voltado contra ela de um jeito que não esperava. Agora não só era considerada traidora pelo bando, mas também assassina pela justiça. Antônio Trovão tomou a decisão que nenhum chefe gosta de tomar. Expulsou Terezinha do bando. Disse que ela tinha 24 horas para sumir da região. Que se fosse vista de novo, seria tratada como inimiga. As facas cruzadas, que sempre foram símbolo de pertencimento, viraram marca de banimento. E foi assim que Terezinha das Facas Cruzadas se viu sozinha no mundo, sem bando para proteger, sem lugar para chamar de casa. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentia a consciência em paz. Tinha perdido tudo, mas tinha ganhado alguma coisa mais valiosa: o respeito por si mesma. Oxente, meu povo, quando uma pessoa vira inimiga de cangaceiro e alvo de coronel ao mesmo tempo, pode ter certeza que não vai ter sossego nem debaixo da terra. E foi exatamente isso que aconteceu com Terezinha das Facas Cruzadas depois que foi expulsa do bando de Antônio Trovão. Virou caça numa terra onde ela sempre tinha sido caçadora. O coronel Firmino das Dores estava que nem onça ferida. Sua fazenda tinha sido invadida, seus papéis apreendidos, seus jagunços presos ou fugidos. O império de corrupção que levou décadas para construir tinha desmoronado por causa de um vaqueiro corajoso e uma cangaceira que descobriu consciência na hora errada. O ódio dele por Terezinha queimava mais que ferro em brasa. Colocou preço na cabeça dela que fez até cabra experiente ficar com água na boca. Sem moedas de ouro para quem trouxesse ela viva.
50 para quem trouxesse só a prova da morte. Espalhou a notícia por todas as vilas, fazendas e pontos de encontro do sertão. De repente, todo mundo virou inimigo em potencial. Mas o pior não era a perseguição dos mercenários que corriam atrás do dinheiro. O pior era ter que se esconder dos próprios companheiros de antes. Antônio Trovão tinha espalhado a palavra pelo cangaço. Terezinha das Facas Cruzadas era traidora, merecia morte sem perdão. Os bandos da região tinham ordem de atirar primeiro e perguntar depois se encontrassem com ela. Terezinha se viu sozinha num mundo que conhecia como a palma da mão, mas onde agora cada sombra podia esconder um inimigo. Teve que aprender a ser caçada depois de uma vida inteira sendo caçadora. Era como se tivesse virado do avesso, perdido o lugar no mundo que sempre foi seu. Dormia de dia escondida em grota funda. Viajava de noite guiada só pela lua e pelas estrelas. Comia o que encontrava pelo caminho: fruta silvestre, raiz de mandacaru, água de cacimba escondida. As facas cruzadas, que sempre foram símbolo de poder, viraram apenas ferramenta de sobrevivência numa terra que não perdoava a fraqueza. Os primeiros a tentar a sorte foram 3 mercenários de Quixadá, cabra sem escrúpulo que matava por dinheiro. Encontraram Terezinha numa feira de Canindé, onde ela tinha ido disfarçada comprar farinha e rapadura. Cercaram ela no meio da multidão, pensando que não ia ter coragem de reagir com tanto povo por perto. Se enganaram feio. Terezinha era mulher marcada, mas ainda era Terezinha das Facas Cruzadas. Numa luta que durou menos que suspiro, os 3 mercenários viraram defunto no meio da feira. As lâminas dela cantaram sua música de morte pela última vez, rápida e silenciosa como sempre foram. Mas agora não havia bando para dar cobertura, não havia proteção de grupo, não havia lugar seguro para se esconder. Terezinha teve que fugir da feira deixando para trás mais 3 mortos, e a certeza de que a caçada ia se intensificar. Cada corpo que deixava pelo caminho era como lenha na fogueira que queimava contra ela. A perseguição se organizou de verdade, quando Benedito Serrote, antigo companheiro dela no bando de Antônio Trovão, decidiu pessoalmente cobrar a traição. Era a cabra que conhecia todos os truques dela, todos os lugares onde podia se esconder, todos os métodos que usava para despistar perseguidor. Se alguém podia pegá-la, esse alguém era ele. Benedito formou um grupo de 5 cangaceiros experientes, todos com contas antigas para acertar com Terezinha. Começaram a seguir o rastro dela pelas estradas empoeiradas do sertão, sempre um passo atrás, sempre se aproximando. Era como um jogo de gato e rato, onde ela sabia que o gato conhecia todos os movimentos do rato. A caçada durou semanas, atravessando vila, serra, grota e caatinga fechada. Terezinha usava toda sua experiência para despistar, mas sentia o cerco se fechando devagar. Sabia que cedo ou tarde teria que parar de correr e enfrentar os fantasmas do passado. O sertão, que sempre foi sua casa, tinha virado prisão a céu aberto. Foi quando chegou a uma pequena vila chamada São João do Deserto que Terezinha tomou a decisão de não fugir mais. Estava cansada de viver como animal perseguido, cansada de olhar por cima do ombro, cansada de ter medo de sombra própria. Se ia morrer, que fosse de pé, enfrentando os inimigos de cara limpa. A vila era pequena, pobre, esquecida pelos poderosos. O tipo de lugar onde gente simples vivia a vida simples, sem se meter em política de coronel nem guerra de cangaceiro. Tinha uma igreja velha, uma bodega, umas casas de taipa e um povo hospitaleiro que não perguntava o nome de quem chegava pedindo abrigo. Terezinha alugou um quartinho nos fundos da bodega, pagou adiantado com as últimas moedas que tinha e se preparou para esperar. Limpou as facas cruzadas pela última vez, afiou as lâminas até ficarem que nem navalha, ajeitou a roupa como mulher que vai para festa ou para funeral. Sabia que quando Benedito Serrote chegasse, uma das 2 coisas ia acontecer. Ele ia morrer, ou ela ia morrer. Não havia terceira opção. E quando o sol se escondeu atrás da serra naquela tarde de sábado, Terezinha das Facas Cruzadas se sentou na porta da bodega para esperar o destino chegar.
O vento sussurrava entre as casas vazias, trazendo cheiro de chuva distante e promessa de que a noite ia ser longa e sangrenta. E foi numa noite de sábado, quando a lua estava cheia que nem barriga de mulher grávida, que Benedito Serrote chegou em São João do Deserto com seus 5 companheiros. Vinham montados em cavalos cansados, cobertos de poeira da estrada, com cara de quem tinha percorrido meio sertão atrás da presa. Mas nos olhos brilhava a satisfação de caçador que finalmente encurralou a caça. Terezinha estava esperando na porta da bodega, sentada numa cadeira de palhinha, as facas cruzadas reluzindo na cintura. Quando viu os vultos se aproximando na rua deserta, não se mexeu. Não correu, não se escondeu, não tentou fugir pela última vez. Ficou ali quieta, como quem tinha feito as pazes com o destino que escolheu. Benedito Serrote apeou do cavalo devagar, sem pressa. Era cabra experiente, sabia que animal acuado é o mais perigoso. Os outros cangaceiros ficaram montados, formando semicírculo, cobrindo todas as saídas. Não queriam dar chance para Terezinha escapar de novo. Dessa vez o cerco era perfeito. Fim da linha, Terezinha, disse Benedito com voz que misturava tristeza e raiva. Não devia ter traído o bando. Não devia ter colocado o vaqueiro desconhecido na frente dos irmãos de arma. Agora vai pagar pelo que fez. Terezinha se levantou devagar, ajeitou as saias, passou a mão no cabo das facas. Olhou para cada um dos homens que tinha vindo buscar ela. Alguns conhecia há anos, tinha lutado lado a lado, compartilhado comida e munição. Agora estavam ali para executar sentença que ela mesma tinha assinado quando escolheu a consciência no lugar da lealdade. Benedito, disse ela com voz calma como água de poço. Você conhece minha história. Sabe que nunca fugi de briga, nunca voltei atrás de decisão. Fiz o que fiz porque era o certo a fazer. Se isso é traição, então sou traidora mesmo, mas não me arrependo de nada. O antigo companheiro balançou a cabeça, como quem lamenta desperdício grande. Sabia que Terezinha era mulher de palavra, corajosa, leal até a medula, mas no cangaço não havia espaço para consciência individual. Quem quebrava a lei do bando quebrava tudo que mantinha aqueles homens unidos contra o mundo. Foi então que aconteceu alguma coisa que ninguém esperava. Da igrejinha velha saiu uma procissão de mulheres e crianças, gente miúda da vila que tinha ouvido a conversa e resolveu interferir. Vinham devagar, em silêncio, carregando vela acesa e terço na mão. Não falaram nada, só se colocaram entre Terezinha e os cangaceiros. Uma velhinha de cabelo branco, curvada pelos anos e pelo trabalho, se adiantou do grupo. Olhou para Benedito Serrote com coragem que só mãe de filho morto consegue ter, e falou com voz firme. Essa moça chegou aqui 2 dias atrás. Não incomodou ninguém. Não fez mal a ninguém. Se vocês querem derramar sangue, que seja longe da nossa vila. Benedito ficou desconcertado. Não esperava que o povo se metesse. Não queria brigar com gente inocente. Mas ao mesmo tempo não podia deixar Terezinha escapar de novo. A situação tinha virado nó cego que não sabia como desatar. Foi quando Terezinha tomou a decisão que ninguém viu vindo. Em vez de puxar as facas para a luta final, ela fez o contrário. Desarmou as lâminas da cintura e estendeu para a véia que tinha falado por ela. Era gesto de rendição, mas também de confiança. Entregava suas armas nas mãos de quem tinha mostrado coragem para defendê-la. Dona, disse Terezinha, olhando nos olhos da velhinha, a senhora me lembra minha mãe, que morreu há muito tempo. Aceita essas facas como presente, para que nunca mais sirvam para matar, só para cortar verdura na cozinha da senhora. A véia pegou as lâminas com mãos trêmulas, sentindo o peso da história que elas carregavam. Era como receber relíquia sagrada, arma que tinha escrito lenda no sertão, e agora virava ferramenta de paz nas mãos de mulher que só queria viver em sossego. Benedito Serrote ficou olhando a cena sem saber o que fazer. Como matar mulher desarmada na frente de povo inocente? Como executar alguém que tinha se entregado nas mãos de gente simples? A lei do cangaço dizia uma coisa, mas a consciência dele dizia outra. Foi então que Terezinha se aproximou dele, desarmada, indefesa, e abriu os braços como quem pede abraço. Era o mesmo gesto que tinha usado para matar tantos homens, mas agora carregava significado diferente.
Não era armadilha, era despedida, último carinho entre dois companheiros que a vida colocou em lados opostos. Benedito hesitou por um momento que pareceu eterno. Depois abaixou a arma e correspondeu ao abraço. Era abraço de quem perdoa sem esquecer, de quem entende que existem coisas mais importantes que vingança. Por alguns segundos, não eram mais caçador e caçada. Eram apenas duas pessoas que tinham compartilhado muito na vida. Quando se separaram, Benedito montou no cavalo e fez sinal para os companheiros. "Vamos embora", disse simplesmente. "Aqui não tem mais nada para nós." E assim o grupo partiu na noite, deixando Terezinha viva entre o povo que tinha escolhido protegê-la. Foi naquela noite que nasceu a lenda de que as facas cruzadas de Terezinha tinham virado bênção nas mãos de gente boa, e que abraço dela pela primeira vez na vida tinha salvado em vez de matar, não só a vida dela, mas a alma de quem veio para executá-la. Olha só, meu povo, tem história que termina com morte, tem história que termina com casamento, mas a história de Terezinha das Facas Cruzadas terminou com sumiço. Ela simplesmente desapareceu de São João do Deserto numa manhã de domingo, quando o sino da igreja tocava chamando para missa, e o povo ainda dormia o sono pesado de quem trabalha a semana inteira. Ninguém viu ela partir. A véia que tinha ficado com as facas foi levar café da manhã pro quartinho nos fundos da bodega e encontrou só um bilhetinho escrito em letra miúda. "Obrigada pela bondade. As facas agora são da senhora, para sempre. Que Deus proteja vocês." E mais nada. Nem rastro, nem pista, nem sinal de para onde tinha ido. Alguns disseram que viram uma mulher de vestido escuro subindo a serra na madrugada, mas podia ser qualquer uma. Romeira, fugitiva, alma penada procurando descanso. Outros juravam que ouviram barulho de cavalo galopando na estrada de Quixadá, mas cavalo galopando de madrugada sempre teve no sertão. O certo é que Terezinha das Facas Cruzadas sumiu do mundo como neblina quando o sol esquenta. Deixou para trás só as lendas que o povo conta nas noites de lua cheia, quando o vento traz notícia de longe e a imaginação voa mais alto que urubu no céu limpo. Mas as lendas sobre ela só fizeram crescer. Cada vila tinha uma versão diferente da história. Cada contador acrescentava detalhes que não existiam. Cada geração que passava aumentava um pouco mais o mito. Diziam que ela tinha virado beata, se recolhido em convento para rezar pelos mortos que tinha feito. Outros contavam que tinha fugido para o sul, casado com fazendeiro rico, virado mãe de família numerosa. Tinha quem jurasse que ela ainda andava pelo sertão, só que agora protegia inocente em vez de matar culpado, que aparecia quando menos se esperava para defender mulher espancada, criança maltratada, vaqueiro explorado. As antigas facas cruzadas tinham virado símbolo de proteção, não mais de morte. A véia de São João do Deserto guardou as lâminas como relíquia sagrada. Nunca as usou para cortar nem verdura. Ficaram penduradas na parede da cozinha, cruzadas como sempre foram, só que agora abençoando a casa em vez de ameaçar vida. Quando alguém chegava perguntando por Terezinha, ela mostrava as facas e contava a história do abraço que salvou em vez de matar. João das Águas cumpriu a promessa que fez. Chegou na capital, contou a verdade sobre a família Oliveira. Viu o coronel Firmino das Dores ser preso e condenado. A fazenda foi dividida entre os trabalhadores, a justiça foi feita, os mortos descansaram em paz. Mas sempre que alguém perguntava como tinha conseguido chegar vivo até lá, ele respondia: "Foi uma mulher de facas cruzadas que me protegeu. Não sei o nome dela, mas sei que tem anjo no céu que deve para ela um favor grande." Os anos foram passando, e a figura de Terezinha das Facas Cruzadas foi se transformando na memória do povo. Deixou de ser a cangaceira temida que matava no silêncio para virar símbolo de quem encontra coragem para fazer o certo, mesmo quando custa caro. Virou oração que mãe reza quando o filho sai de casa, proteção que vaqueiro pede antes de viajar sozinho, força que mulher busca quando precisa enfrentar homem mais forte. Nas feiras de gado, quando o povo se junta para beber cachaça e contar história,
Sempre tem alguém que lembra de Terezinha. Falam dela com respeito misturado com medo, como quem fala de santa que já foi pecadora. Porque no sertão, terra de extremo, não há maior redenção que transformar arma de morte em símbolo de proteção. E quando perguntam se ela ainda está viva, se ainda anda por aí, a resposta é sempre a mesma. Terezinha das Facas Cruzadas nunca morreu, só mudou de forma. Agora, vive na coragem de quem enfrenta a injustiça, na força de quem protege o inocente, no coração de quem escolhe fazer o certo, mesmo quando o errado é mais fácil. Porque a lenda que morre com quem conta, mas a lenda que vira eterna. A de Terezinha virou reza que se reza, história que se conta, exemplo que se segue. As facas se cruzaram pela última vez no dia que ela sumiu, mas a mulher que as carregou continua viva em cada ato de coragem que acontece nesta terra braba. Dizem que nas noites de tempestade, quando o vento uiva entre as casas e o trovão racha o céu, ainda se ouve o barulho das facas cruzadas cortando o ar. Não é mais som de morte, é som de proteção, aviso de que no sertão tem força maior que qualquer violência. A força de quem transforma a própria história e vira lenda que nunca morre. E foi assim, meu povo, que uma mulher que nasceu para matar aprendeu que existe coragem maior. A coragem de não matar quando todo mundo espera que mate. Terezinha das Facas Cruzadas sumiu do mundo, mas ficou gravada na alma do sertão como exemplo de que, mesmo quem erra muito pode acertar na hora que mais importa. Quem morreu não calou. Virou memória que não se apaga, história que não se esquece, força que não se acaba. Porque há alma que some do corpo, mas nunca some do coração do povo que aprendeu a respeitar coragem verdadeira. No rastro da pólvora,